Mundo Pet. Oferecimento Shopping Parque Europeu. Muitos motivos para estar aqui. Mix. Mundo Pet. Belmiro, você sabia que tem um mês dedicado à conscientização sobre a saúde dos nossos pets idosos? Realmente eu não sabia, e eu tenho um lá em casa. Não sabia? Agora tá sabendo. Olha aí, ó. Pois é. Estamos no Fevereiro Roxo, que é um mês inteiro pra lembrar aí que é possível garantir mais qualidade de vida pros idosinhos. Eles também envelhecem. E pode ser com muito amor, com cuidado e prevenção. Sobre isso que a gente vai conversar hoje com o veterinário Carlos Sansão aqui no quadro Pet Mix de hoje. Bom dia, Sansão. Bom dia, Gisele. Bom dia, Belmiro. Então, vamos começar com uma frasezinha. Os animais não envelhecem, se tornam clássicos. Adorei isso. Boa essa, hein? Eu adorei. Essa é boa, hein? Essa Adorei. merece um quadrinho na sala, né? Essa merece um quadrinho na sala. E você que tem um petzinho idoso, vai receber dicas hoje de como fazer esse fevereiro roxo, né? Que é um mês de conscientização. E ainda pode ter um enfoque nas doenças mentais também, que também acometem os pets idosos. Então, primeira coisa, Sansão. Quando saber que meu pet é idoso ou não? Era a pergunta que eu ia fazer. A partir de quantos anos, né? Olha aí, ó, telepatia, olha aí. Telepatia. Então, os pequenos a partir ali dos 10 anos de idade. Mais ou menos, 8, 10 anos, é uma média. Porque cada porte vai envelhecer mais cedo. Quanto maior, mais cedo o envelhecimento. Gatos também, a partir dos 10, 8 anos, a gente começa a dizer que eles estão entrando na fase senil, na fase idosa. Então temos duas idosinhas lá em casa. Olha só. E daí, Sansão? Meu pet ficou idoso, né? Ah, o que eu posso ver de diferente também quando ele começa a ficar idoso? Às vezes um pelinho branco, aquele que não tem, o branquinho não tem muito o que fazer. Mas um pelinho branco começa a aparecer, ele começa a ficar um pouquinho mais sedentário. Então a gente começa a ter alguns sinais. Às vezes o olho começa a dar uma esbranquiçada, pode ser uma catarata, a gente tem uma das doenças que a gente tem que prevenir. Então a gente começa a ter esses olhares. Ele começa a ter um pouquinho mais de dificuldade para andar. Então é um olhar que o tutor precisa ter e ir percebendo. Às vezes ele começa a não querer dar mais aqueles piques de corrida, começa a ficar um pouquinho mais letárgico, passa um pouco mais do tempo deitado. Então a gente tem que se alertar a esses sinais. E Sansão, tá, mas prevenção, o que eu vou fazer? É só ir lá levar no veterinário e fazer exame? Não, vai muito além disso, né? A gente já pode começar a prevenção do nosso pet enquanto ele é adulto, enquanto ele é jovem. O que é o ideal, né? Que é o ideal. Assim como acontece com os seres humanos, né, Sansão? É mais ou menos a mesma lógica, né? Exatamente. Então, assim, as caminhadas, né? A ida periódica ao veterinário. E daí, quando chegar na fase idosa, ele já vai chegar um idoso mais forte, mais preparado para enfrentar esse desafio que é o processo da idade ali, né? Então, o que a gente faz? Senta com o seu veterinário, procure um veterinário geriatra ou um de sua confiança que possa lhe auxiliar nessa fase da vida e converse com ele. Peça para ele que ele monte um cronograma de atendimento para o seu pet. Sansão, um cronograma de atendimento? Sim, porque se nós entendermos que uma média, tá? Cada um ano nosso passa ali, em média, 4 anos do pet. Se eu não levar ele no veterinário 1 ano, passou 4 para ele. Sim. É muita coisa. Certo. Muita coisa pode acontecer nesse período. Muita coisa pode. E quanto mais idoso, mais rápido as coisas acontecem. A percepção é muito mais rápida, o declínio da idade é muito mais rápido. Então, cria-se um cronograma. Eu sugiro visitas de 4 em 4 meses para esse pet. Num mês ele faz um exame de sangue. Sansão, tu tá mandando procurar a doença. Não é procurar a doença. É ter certeza de que ele está saudável. Se encontrar alguma alteração, já corrige no início. Já dá qualidade de vida no início. Porque, como eu falei, se deixar, o progredir é muito rápido na fase idosa. Então, eu preciso me antecipar. Então, uma vez faz um exame de sangue, outra vez faz um ultrassom. O cardiologista é extremamente importante. E daí o profissional geriatra, que é o que vai cuidar do seu idosinho, ele começa a sugerir para você, vamos chamar um oftalmologista para ver como é que estão os olhos, vamos passar com um nefrologista para ver se está tudo certo, se teve algum indício ali de problema renal ou não. E assim vai trabalhando. Ele vai ficar meio que eu brinco que ele vai ficar um maestro entre os profissionais, porque ele vai ser aquele médico de família que vai cuidar do seu idosinho. Então você vai ter contato direto com ele, espero que confiança nesse profissional, e ele vai determinar, ele vai te orientar aonde ir. Vai no especialista tal, vamos fazer esse acompanhamento, e daí você cuida da saúde do seu pet como um todo.
E tenho certeza que se seguir esse cronograma, o seu pet terá uma qualidade de vida muito maior. E claro, não podemos deixar de fora também as doenças ortopédicas. Eu falei aí de coração, né? Falei dos olhos, falei dos rins. Tem várias outras especialidades, mas a ortopedia também. Por quê? As artrite, as artroses. A gente já fez um programa sobre artrite e artrose aqui. Então, tem que ter esse cuidado, porque vai aparecer algum problema articular nesse pet. E ele vai precisar dessa articulação para poder se movimentar. Esse negócio de que idosinho tem que ficar paradinho, como a gente dizia, não, a vozinha tem que ficar lá fazendo crochê e tricô. Nada disso. O idosinho tem que andar, tem que se movimentar, né? Tem que fazer atividade física. A gente sempre diz que quando parado, enferruja. Enferruja. Tem que estar sempre em movimento. Tudo que para, estraga, enferruja, pega mofo, né? Então, a gente precisa os nossos pets precisam de movimento no ritmo deles, que vai mudar conforme a idade, mas sempre precisa de movimento. E tem um negócio interessante que daqui a pouco o pet vai começar a tomar um remédio de uso contínuo, por exemplo. Eu tenho um que toma, ele tem problema de osso e fio, não sei se é artrite, artrose, lá o que ele tem que tomar. E depois que ele começou a tomar, melhorou muito a qualidade de vida dele. Olha só. Só que é um cuidado que tem que ter todo dia, né? Dá lá o remédio. É isso aí, né, Sansão? Que idade tem os teus? O marronzinho lá, o Chaplin, acho que deve ter uns 12 já. 11, e o outro deve ter uns 6. É que a gente não sabe bem direito assim, porque a gente já pegou eles, né? Mas é mais ou menos isso aí. Esse é um outro desafio, Belmiro, que a gente tem na parte geriátrica, que é a polifarmácia. O que é a polifarmácia? São esses inúmeros remédios, suplementos, que acontecem nos humanos com muita facilidade. A gente vê lá o vô, a avó, com uma listinha de remédio que tem que tomar todo mês, todo dia. Sim. Né? Nos pets não é muito diferente. Só que daí o profissional geriatra, ele tem que fazer essa avaliação do que o pet está tomando, se não vai ter atrito entre as medicações, se uma não vai interferir no efeito da outra. E daí sim, ver o que é melhor. E daí sim, trabalhar uma outra visão. Esse remédio aqui eu consigo, vamos dar um exemplo, manipular e fazer para que ele tenha absorção transdérmica, que é aquela que passa na pele e absorve. Eu vou evitar o estresse de ter que dar um comprimido caso ele não coma na comida. Porque tem pet que não come, tem pet que é danado. Você coloca lá escondidinho no meio da comida, ele come a comida e ploft, gospe fora. Gostaram do sonoro? Ploft? Tem sonoplastia aqui junto. E colocam o comprimidinho pra fora. Sim. São danados. Então, você tem que pensar em alternativas, pelo menos quando a gente fala de gatinhos, que é mais difícil ainda dar remédio, tem que pensar nos transdérmicos, tem que pensar, às vezes, numa pastinha. Tudo isso a gente tem opções hoje que facilitam a administração desses remédios contínuos. Então vai ajudar muito também nesse caso. E vou dizer, suplementação, isso vai fazer parte da vida do idoso, porque ele já vai ter uma deficiência de absorção natural por conta da idade. Então a gente precisa melhorar esse intestino. E aí vem suplementação, vem toda essa parte. Mas sempre acompanhado de um profissional para fazer isso da melhor forma possível. E assim como nós humanos, que vamos desenvolvendo algumas dificuldades de mobilidade, eles também, é importante também essa atenção para como eles vão se locomover na casa, subir numa cama, subir em algum lugar, né? Eu falo dos gatos, mas os cães também. Isso, a adaptação da casa no processo de envelhecimento faz parte. Então, você vai ter que adaptar a sua casa para aquele idoso, né? Eu brinco que o pet idoso, ele é um pet novo a cada dia. Então, cada dia ele pode estar diferente. Hoje ele não consegue mais andar nesse piso aqui. Ok, eu já tive que chegar numa casa de uma cliente e dizer, vamos colocar aqueles tapetes de yoga, aqueles tapetinhos de EVA, fazer corredores na casa com ele, pro pet poder andar, porque ele escorregava no piso, ele tinha medo, então ele andava todo duro. Depois que você colocou, o pet voltou a andar na casa normalmente. Olha só. Então, essas adaptações a gente precisa. E, importante que você tocou nesse assunto, Gi, a fisioterapia. Fisioterapia, ela faz parte. Os alongamentos, os exercícios, seja na esteirinha de hidroginástica ou nos lasers para ajudar nas articulações, vão ajudar no controle da dor e na mobilidade desse pet também. Para que ele não fique aquele velhinho, né, paradinho, dormindo lá o dia todo, enrijecido. Não, ele vai estar lá firme e forte, e a fisioterapia tem um papel fundamental nessa fase idosa. Legal. Olha aí.
Carlos, dona Jo aqui falando que concorda plenamente. Lógico que ela tem que concordar com o veterinário, né? Aí, ó, dona Jo. Falou que idoso tem que se mexer muito. Eu concordo com ela. Ela que dança, vai no baile e tudo, Ela né? dá um baile em nós todos, né? Ela, se puder, ela passa o dia dançando. É isso aí. E tem 2 cirurgias no joelho, né? Nos 2 joelhos. Os 2 e no joelhos. braço. Eu com um só já não consigo mais nem dançar, imagina. Então a dona vai. Jo tá aí, ó, mostrando que a atividade é primordial na fase idosa. É isso aí, E pros Juliana? humanos e pros cachorros. né? Exatamente. Vamos botar os cachorrinhos pra dançar. E Juliana Felipe, maravilhosos. Beijo, querida. Obrigada pela companhia aqui Obrigado, no Jornal da Mix. Juliana. Sansão, obrigado. Obrigado, até semana que vem. Até semana que vem. Jornal da Mix. Oferecimento. FURB 60 anos. Universidade nota máxima. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Cooper Super. Compre também em minhacoper.com.br.